Pois é, olha, a partir de agora é contagem contra o tempo, é definição. Senador, é possível que o presidente Michel Temer tome posse amanhã por volta de 15 horas? Olha, nós estamos na fase final do julgamento, já houve o libelo da defesa, o libelo da acusação, que são as manifestações derradeiras dos advogados de defesa e de acusação. Os parlamentares estão usando da tribuna, nós não sabemos ainda até que horas essa sessão vai terminar, mas em princípio tudo indica que a votação será amanhã pela manhã. E tudo indica ainda mais que o resultado será sim um afastamento definitivo da presidente da República e, portanto, pela Constituição, quem assume é o vice-presidente. Me parece que é uma cerimônia absolutamente rápida, objetiva, até porque o que nós temos de coisas para resolver e superar não são pouco. Então é uma coisa sem muita burocracia. Senador Ricardo Ferraz, há uma grande expectativa para o primeiro pronunciamento de Michel Temer. O PSDB já indicou que ele deve puxar muito para o rigor fiscal, né, para medidas que demonstrem credibilidade na economia. É isso mesmo e no momento da posse é que esse discurso deve ser feito? Olha, se nós partirmos do diagnóstico do ministro Meirelles e do ministro Diogo Oliveira, ministros da Fazenda e do Planejamento, nós estamos diante de uma conjuntura fiscal dramática. Nós estamos, na prática, também diante de uma herança muito perversa, ou seja, nos últimos anos, a despesa do setor público tem crescido muito mais que o país. Portanto, esse orçamento não está cabendo no orçamento real do governo. Então, vai ser necessário, de fato, medidas para que esses diques e essa contenção da despesa pública possa ser feita para que você tenha o equilíbrio das contas públicas e aí o governo possa, de fato, se justificar tendo capacidade de investimento. O governo que gasta, sabe, tudo aquilo que arrecada do choro e da lágrima e do trabalho do povo é um governo que não se justifica. Então, a indicação é de que o que tem que vir pela frente aí são medidas importantes na área de você conter a despesa, porque se você não contém despesa, o que é que você tem? Você tem a perspectiva ou de crescimento econômico ou de ampliação da carga tributária. Ampliar a carga tributária nós não podemos topar em hipótese alguma. E o crescimento econômico ele vai se dar, mas ainda em conta-gotas. Portanto, o governo vai ter que fazer importantes mudanças, importantes reformas, de modo que a gente possa conter o gasto público, porque ele está crescendo muito além daquilo que cresce as riquezas do país. Que vem, então, Michel Temer? Eu acho que os crimes cometidos pela presidente da República estão para lá de consumados. Ela atentou contra a lei fiscal, atentou contra a lei orçamentária, por isso mesmo mergulhou o nosso país numa crise muito profunda, com elevados reflexos sociais. Talvez a face mais perversa desses reflexos sociais seja o desemprego brutal que está presente hoje em mais de 12 milhões de brasileiros e não para de piorar. Há 16 semanas seguidas, o desemprego só faz crescer. E toda essa desorganização, na origem dela está exatamente o atentar contra as leis fiscais e orçamentárias do país. Ontem a presidente esteve aqui afastada e ela disse que respeita muito a lei de responsabilidade fiscal. Mas nós precisamos professar pelos nossos atos aquilo que nós professamos pelas nossas palavras. Ela fala isso, mas na prática ninguém atentou, ninguém violou tanto como ela as leis fiscais e orçamentárias, portanto a Constituição Federal. Sem falar nos atentados que fez à probidade administrativa, permitindo que o patrimônio do governo, das estatais, dos fundos fossem dilapidados pela manutenção de um poder a todo e qualquer custo. Então, precisamos virar essa página. Não tem e não faz o menor sentido mantermos um presidente da República que cometeu esses crimes, potencializando a impunidade em nosso país. Que venha Michel Temer como presidente constitucional, mas diante de Michel Temer, de todos nós, muitos desafios. O presidente Michel Temer, ele vai precisar naturalmente se legitimar por atitudes firmes,
atitudes que possam estar conectadas com a verdade e com a realidade. E é isso que nós esperamos. Perfeito. Senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo. Senador, obrigado pela atenção que o senhor sempre tem aqui na Jovem Pan. Eu que agradeço e parabenizo a Jovem Pan por estar online em tempo real, cobrindo de forma multimídia esses acontecimentos aqui no Senado, que seguramente jogam a definição do futuro do